muita alegria que nós estamos iniciando mais um trimestre para a glória do nosso Deus. Nós estamos vendo a cada trimestre Deus falando conosco de forma extraordinária. O trimestre que passou, nós estudamos o Evangelho de João, o apóstolo do amor, e fomos ricamente abençoados, edificados através da palavra de Deus. Hoje se inicia mais um trimestre, mais uma etapa, uma sequência de estudos fantásticos. Uma lição extraordinária foi preparada para esse trimestre. O comentarista pastor José Gonçalves fala sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós vamos navegar nessa dimensão onde nós vamos entender um pouco sobre a igreja que nasceu no Pentecostes, que será a nossa primeira aula, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho e outras 10 lições, são 13 lições no total dessa lição que com certeza trará edificação para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Não perca nenhuma dessas aulas, pois eu tenho certeza que a sua vida, o teu devocional, a tua casa serão alvos das bênçãos do Senhor através das lições ministradas nesse trimestre. Vamos fazer uma oração e iniciar? Vamos dar esse pontapé inicial neste que com certeza será extraordinário para as nossas vidas, esse trimestre todo, que será abençoado e abençoador. Feche os teus olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por teu amor, tua graça abundante, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Bendito Deus, como é bom podermos compartilhar do teu amor, da tua graça, da tua bondade sobre cada um de nós, permitindo que nós possamos compartilhar a tua palavra, sermos, ó bendito Deus, edificados e abençoados para abençoar, alcançando vidas, seja de forma presencial ou também através das nossas redes sociais, mas com o objetivo único de transmitir as verdades do teu Evangelho, da tua palavra. É o nosso pedido a ti, Senhor Deus, venha a tua presença sobre a vida de cada professor durante esse trimestre. Usa-os, ó Pai bendito, na inspiração do teu Espírito Santo. A cada aluno, abra o entendimento, Senhor, para que eles possam estar, ó bendito Deus, guiados, direcionados através da tua palavra que será ministrada, Senhor. Dá-nos forças, capacidade, dá-nos, ó bendito Deus, entendimento, para nós continuarmos firmes na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Pentecostes, ele marca o nascimento da igreja, meus irmãos. O nascimento da igreja, exatamente isso. Ele vai inaugurar. E antes de nós abrirmos, quero fazer uma breve introdução e conversar com você, porque esse Pentecoste, ele vem inaugurando uma nova era da história da humanidade, pois se trata de um evento singular e ele vem caracterizado por sinais, caracterizado por um sobrenatural. E é tremendo, porque o texto diz que ele vem como um som de um vento veemente, impetuoso, e línguas como que de fogo, cumprindo a promessa divina, a promessa do Senhor, anunciada lá no Antigo Testamento. E nessa lição, a lição de número 1 desse trimestre que se inicia hoje, nós vamos explorar o significado deste acontecimento. Vamos destacar a importância que ele tem de forma escatológica e também cristocêntrica. Além disso, nós vamos abordar o propósito de Deus, o propósito do Senhor ao capacitar os crentes, ao capacitar a mim, a você, para testemunharmos. E não somente testemunharmos, mas testemunharmos com poder, promover dessa forma, através desse poder, através do Espírito Santo, promover através de nós uma adoração genuína ao Senhor. E, por fim, evidenciar as características que são, vamos dizer assim, distintivas
do Pentecostes bíblico, deste pentecostalismo, como sendo uma experiência contínua, uma experiência específica na vida da igreja, na nossa vida como povo de Deus, como igreja do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz o texto: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Isso é tremendo. O texto conclui dizendo, né, que o evento, então, ele foi um evento... nós temos essa conclusão deste versículo, temos essa conclusão deste texto, mostrando que esse evento do Pentecostes, como eu comecei dizendo, foi um evento sobrenatural, mas foi um evento também visível. Esse falar em línguas envolveu idiomas reais e também reconhecidos pelas nações presentes. E a ação central foi do Espírito e não dos homens. A experiência vivida aqui foi inclusiva, foi missional, foi antecipando de forma especial o alcance do Evangelho a todas as nações. Veja, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Além disso, o derramamento do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, conforme relatado em Atos capítulo 2, ele está estabelecendo o marco na superação dessas diversas barreiras socioculturais. A promessa profética registrada em Joel, capítulo 2, nós lemos versículos 28, versículo 29, reiterada então por Pedro no Pentecostes, revela para mim, para você, revela para nós como igreja, essa universalidade, podemos assim dizer, essa universalidade da ação do Espírito, pois veio para romper barreiras, não é? Romper preconceitos que eram historicamente arraigados, são identificáveis pelos meios, pelo menos quando nós olhamos para tentarmos identificar as dimensões de como podemos identificar isso, por pelo menos 4 dimensões de preconceitos superadas dentro dessa ação do Espírito Santo. O preconceito racial, não é? Mediante a expressão que diz toda a carne. Quando nós falamos uma segunda dimensão, o preconceito de gênero, porque diz assim, que será sobre os filhos e sobre as filhas. Terceiro, um preconceito etário, idade, não é? Diz o texto que seria derramado sobre os vossos velhos e os vossos jovens. E em quarto e último lugar, quarta dimensão, um preconceito social também é quebrado, quando o texto diz que essa promessa abrangeria servos e servas. Então, estas inclusões, essas quebras de paradigmas, de preconceitos superadas, demonstram exatamente a natureza abrangente e igualitária deste mover, desse agir do Espírito Santo em nossa igreja, na igreja do Senhor, na comunidade de fé vivida pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor. E aí, complementarmente, ou completando essa linha de pensamento, o historiador pentecostal norte-americano William Menzies, ele identifica 8 características, 8 características fundamentais. Essas características elas servem para definir o movimento pentecostal desde o seu surgimento. Nós somos uma igreja genuinamente pentecostal e nós temos raiz no pentecostalismo e há pelo menos 8 características apontadas por esse historiador norte-americano que definiram o movimento pentecostal desde o seu surgimento. Primeiro, a ênfase no enchimento com o Espírito Santo. Segundo, esse forte compromisso com o evangelismo e com as missões. Essas missões, não é, que nós realizamos aqui. Terceiro, uma fé inabalável na atuação divina. Quarto, uma constante expectativa espiritual. Quinta característica, a experiência da realidade do sobrenatural.
Sexta característica, sexto ponto nessas características, a prática de uma adoração vibrante. Sétimo, uma comunhão cristã profundamente enriquecedora. E, em último lugar, não menos importante, a submissão à autoridade suprema das Escrituras. E esses elementos, então, eles contribuíram para moldar a identidade e a vitalidade do pentecostalismo no cenário cristão contemporâneo, no cenário cristão dos nossos dias. Então, tudo isso, meus irmãos, de forma introdutória, para nós entendermos aí o que vem pela frente nessa lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. O textuário diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, texto que nós lemos, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vai aparecer na tua tela aí também a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Duas sessões fundamentais aqui, ou duas questões fundamentais, elas devem ser consideradas no âmbito da eclesiologia. A eclesiologia, para quem já estudou teologia, ou que seja o básico, já no curso básico, você aprende sobre eclesiologia, quando nós estudamos sobre a igreja. Então, duas questões fundamentais, elas devem ser consideradas aqui neste âmbito da eclesiologia. Qual é a natureza da igreja e também em que momento ela teve a sua origem histórica? Tem um escritor, Greg Allison, ele, em sua obra Eclesiologia, ele apresenta uma definição muito precisa de igreja. E eu gostaria de ler essa descrição, de ler essa definição com vocês, compartilhar com você essa definição que Greg Allison coloca sobre a definição de igreja. Isso é tremendo a forma como ele coloca aqui. Escute bem. A igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado a seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos interrelacionados. A igreja universal é a comunhão de todos os irmãos que se estende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda e abrange a todos os crentes falecidos que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa igreja universal se manifesta em igrejas locais caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaço-temporal escatológica. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados presbíteros, e servidas por diáconos. Têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor, capacitadas pelo Espírito Santo com dons espirituais para o ministério. Essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamam sua palavra, apresentam o evangelho a não cristãos, discipulam seus membros, cuidam das pessoas por meio de oração, contribuição, e também a posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. Ela é a igreja, essa igreja, ela é doxológica ou voltada para a glória de Deus, logocêntrica ou centrada na palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, e na palavra inspirada de Deus, as Escrituras. E, terceiro lugar, pneumodinâmica ou criada, reunida, dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Os quatro últimos são características que dizem respeito à reunião e ao envio da igreja. Ela é pactual, ou seja, reunida como conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e em um relacionamento de aliança uns com os outros. Ela é confessional, ou unida pela confissão pessoal de fé em Jesus Cristo e pela confissão coletiva de fé cristã. Essa igreja é missional, ou
identificada como corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o Evangelho e promover o reino de Deus. Ela é espaço-temporal escatológica, ou reunida como realidade histórica, situada no espaço e no tempo, e que tem esperança garantida e destino claro. Aleluia, isso aqui é maravilhoso. Tem esperança garantida e destino claro, enquanto vivencia o caráter inusitado da experiência eclesiástica da igreja aqui e agora. Então, essa questão da origem histórica da igreja, essa definição, ela é fantástica, ela é completa, né? Na tua descrição em si. Então, a questão da origem histórica da igreja, ela tem sido amplamente debatida nos círculos teológicos. Algumas abordagens por si, elas adotam uma perspectiva extensiva, identificando, colocando a igreja como a totalidade daqueles que exercem a fé nas promessas divinas desde a criação da humanidade, com base, por exemplo, na promessa de redenção em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Outros posicionamentos situam o início da igreja no contexto do Velho Testamento, contexto veterotestamentário, especialmente nos relacionamentos pactuais, quando nós vemos os relacionamentos pactuais entre Deus e os patriarcas, as alianças, não é? Prolongando-se durante o período mosaico. Por outro lado, muitos estudiosos sustentam uma origem neotestamentária para a igreja. Embora haja divergências quanto ao momento exato dessa fundação, para alguns, a igreja ela teve início com o ministério público de Jesus, né? E o chamado, né, os 12 discípulos, né, o chamado dos 12 discípulos. Então, alguns acreditam nisso. Outros, especialmente dentro de interpretações ultradispensacionais, eles argumentam, dizem que a igreja ela só foi efetivamente estabelecida com o ministério do apóstolo Paulo. Ainda assim, a posição predominante entre teólogos e esses de distintas tradições, incluindo os pentecostais, né, evangélicos e representantes do pensamento teológico moderno, é de que a Igreja do Senhor ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, conforme registrado lá em Atos capítulo 2, isso em razão da descida do Espírito Santo e do início da missão da comunidade cristã. Pastor José Gonçalves, que é o escritor dessa revista, ele crê exatamente nessa última afirmação, e eu creio que essa, entre todas as demais, seja a mais bíblica, aquela que nós podemos ter como a mais bíblica. A leitura bíblica em classe, nós vamos ler Atos capítulo 2, versículos 1 a 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos 3 objetivos da lição, vai aparecer para você na tela. O primeiro deles, apresentar a natureza do Pentecostes bíblico. O segundo deles, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E o último deles, elencar as características do Pentecostes bíblico. Tópico de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, vamos entrar nos tópicos em si e argumentar em cima deles, de cada um deles. Mas olha, esteja presente na Escola Bíblica Dominical durante todo esse trimestre. Tenho certeza que você será abençoado. Tópico de número 1, a natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina. A lição diz assim: Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido no céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que estes sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos então aqui por etapas, vamos aqui por pontos dentro nessa abertura, nesse primeiro tópico. O significado de Pentecostes. O que significa Pentecostes? A palavra Pentecostes significa 50º, ou 50º dia, que nesse contexto, 50º dia. Então, Pentecostes era, por assim entendermos e sabermos, era a festa que acontecia exatamente 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Se nós olharmos lá em Levítico, capítulo 23, versículos 15, versículo 16, nós vamos ter esse apontamento. Então, era o primeiro dia da semana. É também chamado a festa das semanas. A gente encontra isso lá em Deuteronômio. Né? Festa da colheita também. Não é? E também a festa das primícias. Por ser esse período, era um período de ventos fortes ali em Jerusalém, mas não vamos entrar nesse pormenor. Mas Cristo, ele ressuscitou como as primícias dos que dormem. E durante 40 dias, a Bíblia diz que ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição com as suas aparições aos seus discípulos. O Senhor apareceu para os seus discípulos, para as mulheres que foram até o túmulo. Enfim, 10 dias após a sua ascensão, 10 dias após a sua ascensão, como o nosso pastor sempre prega aqui, nos apontamentos, em alguns apontamentos que ele diz, Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Então, 40 dias ele apareceu para os seus discípulos, para as mulheres, enfim. E aí, 10 dias após a sua ascensão, o Espírito Santo Jesus sobe e o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. Olha que tremendo. John Wesley, não é? Avivalista, que nós já sabemos, não é? Da sua relevância no cenário pentecostal, ele afirma que no Pentecostes, né, no Pentecostes do Sinai, lá no Antigo Testamento, e no Pentecostes de Jerusalém, no Novo Testamento, aconteceram 2 grandes manifestações de Deus. A legal, né, e a evangélica. Uma da montanha, a outra do céu. A primeira, terrível. A segunda, misericordiosa. Isso é tremendo, da forma como ele coloca. O que é a teofania? Quando fala aqui de teofania, o significado de teofania. O termo teofania, ele deriva do grego theos, Deus, e paino, que é manifestar ou aparecer.
aparecer. Então refere-se ao quê? A manifestações visíveis, perceptíveis e extraordinárias de Deus ao homem, ao ser humano. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, e devemos olhar, nós temos exemplos clássicos de teofania, que incluem, por exemplo, a visita dos 3 homens a Abraão, a sarça ardente, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o anjo do Senhor, em Juízes capítulo 6, versículo 13, a manifestação no Sinai, ou seja, Deus se revela ao seu povo de Israel com trovões, com relâmpagos, com densas nuvens, com fogo, com som de trombeta, marcando a sua aliança mosaica, não é? Aliança com Moisés, aliança com o seu povo. Outra coisa que nós vemos aqui, tem algumas características principais dessas teofanias, dessas manifestações, né? Elas manifestam-se por meio de sinais visíveis. Essas teofanias são manifestações por meio de sinais visíveis e extraordinários. Como eu disse, fogo, nuvem, luz, forma humana e por aí vai. E elas ocorrem em contextos de grande relevância para a história da redenção. Tem propósitos revelacionais, como, por exemplo, vocação, proteção, juízo, instrução divina. E essas manifestações, geralmente, elas provocam um temor reverente. Temor reverente, aquela reverência. Provocam adoração ou transformação no destinário da revelação, aquele que recebe essa revelação, essa manifestação. Aí nós temos a questão teofania e cristofania, não é? Teofania e cristofania. No Novo Testamento, esse conceito de teofania, ele é então aprofundado. Algumas aparições de Cristo, né, de maneira ressurreta, né, o Cristo ressurreto, por exemplo, na conversão de Paulo no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, foi uma cristofania, são identificados então como cristofanias, ou seja, manifestação gloriosa do próprio Cristo. E elas constituem uma categoria específica de teofania que mantém esse caráter revelacional, esse caráter extraordinário, mas com centralidade cristológica da nova aliança. E aí a gente pode fazer colocar aqui um ponto de comparação, né, entre o Sinai e o dia de Pentecostes. Por exemplo, nos versículos, melhor dizendo, nos versículos 2 e 4, fica claro que a descida do Espírito é um evento claramente público. Nós temos ali os 3 sinais, né, o som audível, né, um som como de um vento, veemente, impetuoso, né, o som do vento. Nós vemos um sinal visível, línguas repartidas como que de fogo. Então, um sinal visível e o sinal interno, que são as línguas, né? Então, eles foram observados por todos os presentes. Foi uma manifestação pública. Então, esses efeitos eles foram óbvios para todos os que estavam ali, não é? Circundando, né, esse acontecimento. Então, o primeiro sinal era um som similar a de um vento impetuoso vindo do céu. Então, aos observadores, não é? O firmamento. E diz assim que encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, ele revivia o som da trombeta lá no Monte Sinai. E a trombeta lá era para anunciar os mandamentos. E aqui também pode ser uma alusão aos episódios de Ezequiel 37, por exemplo, do vale de ossos secos, em que o vento, o texto diz que o vento, ele os enche de uma nova vida. Então, o enchimento de toda a casa, ali onde eles estavam assentados, significa a vinda do Espírito sobre cada crente. Segundo sinal que nós temos aí, não é o sinal, versículo 3, parecia ser o de línguas de fogo distribuídas e pousadas sobre cada um dos presentes. Ou seja, todos os crentes. O vento,
ele simbolizava a chegada do Espírito. E o fogo, a sua entrada em cada seguidor, a sua entrada em cada crente. Essa adicional tipologia revive exatamente lá para o Sinai os trovões, os relâmpagos que ocorreram lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16. Aí o último sinal, qual é o último sinal? É o fato de que, como consequência dos dois primeiros, os presentes, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então esse fenômeno, então, descreve os resultados visíveis da atuação do Espírito. Ou seja, o Espírito que chegava em alguém, diferentemente da sua atuação, independente da tua atuação, era bem visível, o fogo vinha e aí as pessoas falavam em línguas. Cada filho de Deus ali estava cheio do Espírito Santo e não conseguia ficar calado. Crente cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado. Ele tinha que expressar abertamente aos que estavam em volta, mostrando a manifestação do Espírito Santo de Deus. Subtópico de número 2. Um evento. Então nós vimos a natureza divina. Agora nós vamos para o subtópico de número 2. Um evento paralelo ao Sinai. Isso, um evento paralelo ao Sinai. A lição diz assim: assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pastor José Gonçalves, de fato, quando ele disse que recebeu uma revelação divina para escrever essa lição, quando a gente lê cada um dos pontos da revista, a gente vê que, de fato, foi direcionado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo. Eu vou ler novamente. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Isso é lindo. Para os judeus, a festa do Pentecostes ela estava associada diretamente à celebração da entrega da lei no Sinai, a gratidão pela colheita dos primeiros frutos da terra. No entanto, quando agora nós olhamos para nós, para os cristãos, esse mesmo evento, ele adquire agora um novo significado teológico ao se tornar o marco da doação do Espírito Santo em Jerusalém, conforme nós vimos em Atos capítulo 2. Naquela ocasião, os discípulos eles foram revestidos com o poder do alto e como cumprimento às profecias no Velho Testamento e a promessa de Jesus. Além disso, o discurso de Pedro ele resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, capítulo 2, versículo 41. Isso representa, meus irmãos, uma verdadeira colheita espiritual, ou seja, os primeiros frutos da igreja nascente. Por essa razão, o termo pentecostal ele está muito diretamente relacionado ao evento cristão narrado em Atos 2 do que aos aspectos festivos da tradição judaica. Isso é tremendo, isso é lindo demais. E aí a gente vai para o subtópico de número 3, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, a lição diz: Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. Além disso,
Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então, o evento de Pentecostes, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, e interpretado pela pregação de Pedro, nos versículos seguintes, versículos 14 até o versículo 16, isso está constituindo, meus irmãos, um dos maiores, um dos momentos culminantes da revelação bíblica, um dos momentos culminantes da revelação da palavra de Deus. Por quê? Trata-se aqui de um acontecimento singular. Esse acontecimento singular inaugura a era do Espírito Santo. Marca ou culmina no nascimento público da igreja e estabelece a continuidade entre a obra redentora de Cristo e a missão apostólica. Então, são 3 aspectos principais que emergem da análise teológica de Pentecostes, né? Nós temos o seu caráter cristocêntrico, nós temos a sua natureza profética e nós temos a sua dimensão escatológica. Então, se nós olharmos o Pentecostes como um evento cristocêntrico, nós entendemos então que nós falamos aqui que ele tem o teu caráter cristocêntrico, a sua natureza profética e a sua dimensão escatológica. Então, como evento cristocêntrico, embora o Pentecostes seja, por definição, uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, ele não pode ser compreendido isoladamente da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A pregação de Pedro em Atos 2 deixa claro que o derramamento do Espírito ele está diretamente vinculado à morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Lembra-se, Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. Então, Deus ressuscitou, o texto diz, Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto para vocês que estão vendo ele subir. Os anjos dizendo isso em Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Então, dessa forma, o Pentecostes é o resultado direto do Cristo exaltado. Portanto, então, não há verdadeiro Pentecostes sem cruz, pois é da cruz que flui o Espírito para a igreja. Amém, meus irmãos? Isso fica bem claro, fica muito bem destacado para mim e para você. Aí nós temos o segundo ponto, Pentecostes como cumprimento profético. O derramamento do Espírito também deve ser compreendido, olhando para essa questão de cumprimento profético, deve ser compreendido como o cumprimento direto da promessa, ou da promessa profética registrada em Joel, capítulo 2, versículos 28 até o versículo de número 32. Pedro cita também, em Atos capítulo 2, versículos 17 a 21, ele cita essa promessa de Joel. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o Pentecostes como sinal escatológico, que é o terceiro ponto da lição, desse ponto de vista. Porque ao empregar a expressão nos últimos dias, Pedro ele confere ao Pentecostes uma natureza agora escatológica. Isto é, ele interpreta o evento como início do cumprimento das promessas finais de Deus. A escatologia, neste caso aqui, não é limitada ao futuro último, não, mas ela refere-se ao início do tempo do fim, marcada pela presença ativa do Espírito na igreja.
Vamos lá, meus irmãos. Nós temos agora o segundo tópico, é um tópico um pouquinho mais curto. Ele tem apenas 2 subtópicos, esse tópico de número 2. O propósito do Pentecoste bíblico. Subtópico de número 1. Promover a verdadeira... Qual que é o propósito do Pentecoste bíblico? Então, ele tem como propósito promover a verdadeira adoração. A lição diz assim: as manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorrida nos Pentecostes, prendem a nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista aquilo que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes daquele evento em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Logo, um Pentecostes que não conduz à adoração não é bíblico. De fato, quando os gentios também experimentaram Pentecostes, a reação foi a mesma. Eles magnificavam a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Glorificavam, magnificavam ao Senhor. Na visão pentecostal clássica, a adoração, e a gente pode colocar até de certa forma a adoração fervorosa, não é? Veemente, com ímpeto, ela é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, uma adoração fervorosa. Nessa adoração, onde o crente adora de maneira bíblica, adora de maneira íntegra, de maneira viva, reconhecendo o quê? Reconhecendo que a presença manifesta do Espírito Santo é real, é pessoal, é transformadora, ele vive essa experiência. Então, essa adoração, ela se manifesta através do louvor entusiasmado, não é? Do louvor fervoroso, de uma oração fervorosa, manifestações legítimas dos dons espirituais e também uma profunda consciência da presença divina no culto coletivo. Quando nós estamos reunidos no culto, a manifestação de Deus, o Senhor que habita no meio dos louvores, e a presença do Senhor se manifesta, e há lágrimas, há palavras de adoração, há cânticos fervorosos de celebração, há momentos de adoração espontânea. Isso é a manifestação, a profunda consciência da presença divina no culto coletivo, é entendendo que Deus está aqui. No culto. Deus está no meio da adoração. Atos capítulo 2, versículo 4. O que nós lemos lá? Que os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E imediatamente passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E esse fenômeno, essa manifestação, não foi apenas um milagre linguístico, mas foi também um ato genuíno de adoração, uma adoração entusiasmada, uma adoração fervorosa, pois aqueles homens, aquelas mulheres estavam proclamando as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4, então nós lemos que os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo e imediatamente começaram a falar em outras línguas, não é? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E esse fenômeno aí que não foi apenas linguístico, mas foi um ato genuíno de adoração entusiasmada, de adoração fervorosa. Porque aqueles homens estavam proclamando as grandezas de Deus, estavam proclamando as grandezas do Senhor. Esse padrão bíblico, essa adoração fervorosa, ela é inspirada pelo Espírito. Ela é sustentada por Paulo, que ensina a igreja a ser cheia do Espírito. E resulta em salmos, resulta em cânticos, resulta em hinos, resulta em louvores espirituais. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Portanto, essa adoração pentecostal, ela é biblicamente fundamentada no enchimento contínuo e do Espírito e real, vamos dizer assim, um enchimento contínuo e real do Espírito Santo
produzindo em nós um louvor profundo, um louvor contagiante. E aí sim, uma adoração genuína. Uma adoração que chega no trono de Deus, uma adoração que alegra a Deus, uma adoração que é recebida no trono da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico de número 2, poder para testemunhar. A lição diz: o Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecostes. Exatamente isso. Um dos propósitos centrais do Pentecostes é capacitar os crentes para proclamarem com ousadia, com fidelidade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Ser testemunha. Ser testemunha. E ser testemunha não se resume a falar em línguas ou manifestar os fenômenos espirituais. Não se resume a isso, mas também a viver, a anunciar com integridade a mensagem bíblica da cruz, da ressurreição e da salvação em Cristo Jesus. Embora pode-se colocar essa observação, embora o falar em línguas seja um sinal bíblico do Pentecostes, não é? Atos, nós estamos repetidamente citando Atos, capítulo 2, versículo 4, até porque é o cerne da nossa lição. Este sinal, ele jamais deve substituir o propósito, o ponto fundamental da experiência pentecostal: ser capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar Cristo com eficácia. É isso, nós somos cheios do Espírito Santo para testemunhar Cristo, para falar de Jesus. Infelizmente, por que a gente coloca essa observação? Porque, infelizmente, muitos cultos e eventos têm enfatizado exageradamente os sinais externos e desviando-se do foco principal, do propósito principal: anunciar a Cristo. Ser pentecostal, e eu faço essa colocação aqui para você que está me ouvindo, me acompanhando, ser pentecostal não é aderir ao emocionalismo descontrolado, práticas exageradas, mas é viver integralmente entregue à vontade de Deus. É dedicar-se intensamente à proclamação clara do Evangelho de Jesus, sem misturas, com doutrinas, essas misturas pautadas em doutrinas humanas, em modismos neopentecostais. Não. O verdadeiro pentecostalismo gera compromisso com o reino. O verdadeiro pentecostalismo gera santidade pessoal. O verdadeiro pentecostalismo gera em nós disposição para servir, para se doar inteiramente pela causa do Evangelho, pela causa do reino. Tópico de número 3. Características do Pentecostes bíblico. Subtópico de número 1. Uma experiência específica. A lição diz: em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. João capítulo 15, versículo 3. E que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Então, a fraseologia, batismo no Espírito Santo, ela provém das citações análogas, cheio do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Caiu sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. São várias colocações bíblicas. Essa fraseologia, batismo no Espírito Santo, advém, ou são citações análogas a estas que eu os fiz. Orton, ele assevera que cada termo
ele ressalta algum aspecto na experiência pentecostal. E nenhum termo individual consegue ressaltar todos os aspectos dessas experiências. Então, a predileção pentecostal, o que nós mais costumeiramente falamos é o batismo no Espírito Santo, em analogia a batismo nas águas, por exemplo. O batismo no Espírito Santo, quando nós falamos e entendemos, é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível. É exatamente o que acontece no dia de Pentecostes, não é? Uma experiência reconhecível, audível, visível. É uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente do ato da regeneração e do novo nascimento. O batismo no Espírito Santo não se trata de um modismo religioso. O batismo no Espírito Santo é um cumprimento da promessa, o cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor, ratificada pelo Filho, manifestada pelo Espírito Santo. E nós temos ela conosco, através do Consolador prometido, do Espírito Santo de Deus. De acordo com o dicionário Aulete, distinto é aquilo que não se confunde com outro, algo diverso, diferente. O batismo no Espírito Santo, portanto, ele não deve ser confundido com a regeneração. A esse respeito, algumas evidências bíblicas devem ser consideradas. Por exemplo, os 120 discípulos reunidos que estavam lá no cenáculo já eram salvos quando receberam o batismo no Espírito Santo. Entre eles estavam os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, Maria e os irmãos do Senhor. Não estavam ali aguardando a salvação, não, mas sim estavam aguardando a promessa do revestimento poderoso e capacitador do Espírito Santo. Os samaritanos, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 8, versículos 12 a 14, já haviam crido nas boas-vindas de Cristo e já haviam sido batizados. No entanto, eles não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Por isso, Pedro e João, eles oraram, impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. De modo semelhante, os discípulos em Éfeso, relatados lá em Atos capítulo 19, eles também experimentaram esse mesmo padrão. O próprio Jesus, segundo Atos capítulo 10, versículo 38, ele foi ungido com o Espírito Santo, não para a regeneração, pois ele era sem pecado, mas foi para cumprir a sua missão messiânica com autoridade e com poder. Vamos lá para o subtópico de número 2, esse tópico de número 3, é o tópico final da nossa lição, uma experiência definida e contínua. A lição diz assim: como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Stampes, ele coloca dessa forma, né? Falar em outras línguas como sinal do batismo no Espírito Santo é uma expressão verbal inspirada mediante a qual o espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor e ou profecia em uma língua nunca aprendida. A forma como Stampes coloca é sensacional. E, à luz das Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, o pentecostalismo clássico entende exatamente isso, que o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo difere do dom de línguas. Esse último, que é o dom de línguas, obedece o quê? A orientação de Paulo, que requer o quê? Interpretação para edificação da igreja. Então, o falar em línguas como batismo no Espírito Santo é compreendido como o agir de Deus, que visa o quê? A edificação pessoal do crente. E, nesse caso, não se requer a necessidade do dom de interpretação, nem mesmo repreensão. As línguas como evidência ali no Pentecostes, quando nós olhamos ali para as línguas como evidência no Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando cerca de 120 irmãos falaram em outras línguas,
conforme o Espírito Santo nos concedia que falasse, nos dá exatamente essa afirmação. Então, as línguas como evidência ali no dia de Pentecostes. Então, 120 irmãos sendo batizados. Quando nós vamos à casa de Cornélio, não é? As línguas como evidência ali também se mostraram evidentes na casa de Cornélio. A multidão que estava presente na casa do centurião recebeu o batismo no Espírito Santo. E isso foi durante a ministração do Evangelho. Pedro chegou ali, pregou a palavra, anunciou o Evangelho. E o fato deles terem recebido o dom do Espírito, manifesto nesse falar noutras línguas, foi exatamente o sinal exterior. Esse sinal exterior surpreendeu os companheiros circuncisos de Pedro, não é? E resultou em sua ordem de batizar os gentios convertidos. Esse episódio de Pedro é fantástico. E aí nós temos também o episódio das línguas como evidência em Samaria. Filipe, ele evangelizou Samaria e muitos dos samaritanos creram. Os convertidos, batizados nas águas, ainda não tinham recebido o revestimento de poder. Aí Pedro e João, eles foram enviados para orar pelos samaritanos, eles vão lá com a missão de orarem pelos samaritanos, e os samaritanos receberam o quê? O Espírito Santo. E aí, conforme anota Henry, ele está implícito no texto que eles falaram em línguas com sinal exterior, manifestação do Espírito Santo. E aí nós temos outra manifestação do Espírito Santo, as línguas como evidência, lá em Éfeso. Porque ao chegar em Éfeso, Paulo ele encontrou um grupo de 12 irmãos, esses 12 irmãos em Éfeso já convertidos, mas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí, durante a oração do apóstolo Paulo, o texto diz que veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas. Então, nesse episódio aqui, né, o batismo com o Espírito ele é subsequente e distinto da conversão, segundo a teologia de Lucas e Paulo. E aí nós temos lá em Damasco também, as línguas como evidência em Damasco, porque após a conversão, Paulo ele recebeu a visita de Ananias, que tinha a incumbência de orar para que ele recuperasse a vista, mas também para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Embora Lucas não registre que a experiência foi acompanhada de línguas, Paulo ele assegurava que falava em outras línguas. Então, nessa perspectiva, então, é categórico dizer que, certamente, essa experiência com o Espírito Santo em Damasco incluiu também o falar em outras línguas. Então, o sinal como evidência do batismo com o Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo, é este falar em outras línguas. Então, o sinal como evidência. Então, nós vamos reiterar isso, que não obstante, então, esse ponto ser alvo de controvérsia, até mesmo entre alguns poucos grupos pentecostais, a visão bíblica sobre o assunto é bem clara. Nós olhando cada um desses pontos, cada uma dessas manifestações, deixa bem clara a evidência bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, inclusive a nossa declaração de fé, essa declaração de fé, na página 167 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, diz assim: o derramamento do Espírito veio como um sinal específico. Qual o sinal específico? O falar em línguas. Essa experiência repete-se na vida da igreja. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo, na terra, ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. Vamos, último tópico, meus irmãos, último subtópico. As línguas e o amor. É o último subtópico da nossa lição, subtópico 3.3 da nossa lição, para que nós caminhemos já para o encerramento. E se esse canal, se esse conteúdo tem sido bênção para a tua vida, inscreva-se, curta, comente e encaminhe para alguém. Encaminhe para alguém. Eu costumo dizer que a mídia na igreja
é uma bênção. A mídia da igreja é um canal evangelizador. Então, quando você usa essas mídias para também evangelizar, para encaminhar para alguém um link de um culto, um post do Instagram, você está evangelizando também. Quem sabe a pessoa está esperando uma palavra. Quando você encaminha uma palavra, um link de um culto, Deus pode visitar alguém e você sendo um canal de bênção. Então, se inscreva, compartilhe, seja abençoador na vida de alguém. As línguas e o amor. A lição diz assim: a evidência física inicial ao sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Há quem afirme, meus irmãos, que a evidência do batismo com o Espírito Santo não precise ser as línguas estranhas, mas pode ser alegria, amor, maior compreensão da palavra de Deus, maior zelo para ganhar almas para Jesus, enfim. É evidente que nenhuma das outras evidências acima teria dado aos discípulos plena clareza de que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Nós olharmos alegria, por exemplo, não teria sido uma evidência convincente, pois muitas vezes, antes do batismo com o Espírito Santo, eles já haviam sentido grande alegria, não é? Certa ocasião, a alegria que sentiam fez eles louvarem a Deus em alta voz. Depois que Jesus retornou do céu, os discípulos retornaram com grande júbilo para Jerusalém, ou seja, grande alegria. Então, a alegria não teria sido uma evidência especial do batismo com o Espírito Santo, embora, depois do Pentecoste, a alegria tivesse sido redobrada. Vamos falar de amor. O amor, por exemplo, também não teria sido uma evidência muito convincente, porque antes do Pentecostes haviam experimentado e demonstrado amor. Jesus sempre lhes havia mostrado o seu grande amor, e todos os discípulos amavam a Jesus a ponto de dizerem que queriam dar a sua vida. Então, precisavam de uma outra evidência, embora o Espírito Santo opere amor no coração dos salvos. É evidente. Maior compreensão da palavra de Deus, é um outro ponto que foi colocado, não é? Haviam, por 3 anos, recebido o ensino de Jesus, recebido ensinamentos do Senhor. E uma das últimas vezes que Jesus esteve com eles, abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Então, maior compreensão da palavra de Deus, isso foi antes, e isso que nós estamos falando foi antes do Pentecostes. Zelo para ganhar almas para Jesus, né? É isso. Não teria sido também uma novidade. Por quê? Eles vinham se dedicando a ganhar almas, pregando, batizando. Com o batismo do Espírito Santo, passaram a trabalhar com maior inspiração, com capacidade renovada, com maior ímpeto, com mais zelo, né? Então, não poderia ter sido aí uma evidência também. Então, por isso, o falar em línguas estranhas tem sido e tido como evidência do batismo com o Espírito Santo. Conclusão, meus irmãos. Vamos fechar essa primeira lição deste trimestre. Conclusão. O Pentecoste bíblico estabelece o nascimento sobrenatural da igreja. Isso bem claro. Cumprindo promessas proféticas e revelando o poder capacitador do Espírito Santo. Este evento singular transcende barreiras raciais, sociais, etárias e de gênero, inaugurando uma nova dispensação, marcada pela adoração divina, missão e testemunho de Cristo. A experiência pentecostal, distinta da regeneração, é marcada inicialmente pelo falar em línguas, refletindo uma ação visível e audível do Espírito. Dessa forma, o Pentecostes continua sendo fundamental, pois relembra a igreja de sua natureza pneumática, seu caráter inclusivo e missional e sua contínua dependência do poder divino para cumprir a sua vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um convite para você aparecendo na tela, que é para logo mais, às 18h30, você comparecer
para que nós estejamos juntos, reunidos aqui, no templo sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, mas também em uma das nossas congregações espalhadas pelo campo de Rio Claro. Então, 18h30, venha com a sua família, convide alguém que esteja distanciado dos caminhos do Senhor e vamos juntos celebrar, glorificar, adorar ao nosso Deus. Eu quero orar por você que esteve comigo até agora nessa lição, em nome do Senhor Jesus, e te convidar a permanecer durante todo esse trimestre em uma das nossas congregações, ou se você é fora de Rio Claro, pode acompanhar aqui pelo nosso canal. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por teu amor, tua graça abundante, teu cuidado, tua boa mão sobre nós. Bendito Deus, nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor possa, sobre cada um de nós, continuar, ó Pai querido, estendendo a sua boa mão, cuidando, guardando-nos, ó Senhor Deus, durante este final de semana, que a tua igreja esteja reunida para te servir, para te adorar. A porta da tua boa palavra seja aberta para a igreja, Senhor Deus, para que nós possamos receber, ó Senhor Deus, orientação e também, ó Pai bendito, servir ao Senhor com alegria. É o nosso pedido a ti, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.